Gênesis capítulo 20, nós vamos olhar os versos de 1 a 18. Mantenha sua Bíblia aberta lá em Gênesis, no capítulo 20. Semana passada o Odir pregou em Gênesis 19, um texto difícil, um texto duro, um texto que acredito que o Odir teve bastante trabalho. Ainda bem que o 19 era do Odir. Se fosse o Fábio que ia pregar o 19, eu não pregaria, não teria tempo de preparar, sem dúvida nenhuma, né? Mas um texto difícil, um texto árduo, não só pelo tamanho do texto, mas pelo conteúdo, né, de tudo que ali tinha, onde falava de incesto, homossexualismo, destruição de uma cidade e tantas coisas que acontecem ali na história do Ló, né, que a gente tem ali, a última história dele. Não temos mais nenhuma menção dele, a não ser Pedro que vai fazer, né, uma menção de Ló como um homem justo, né? Como o Odir falou, e eu concordo plenamente com ele, se Pedro não tivesse colocado que Ló era um homem justo, eu também diria que o Ló era um injusto e que teria perecido sem o Senhor. Mas Pedro diz que ele era um homem justo e que se angustiava com o que estava acontecendo lá, né? E creio que só ele era justo, né? Abraão orou por 10, né? Mas não tinham 10 justos. Alguns falam que talvez eram 4, eu não acho, né? Eu acho que era só um mesmo. Acho que era só o Ló que estava lá, né, como homem de fato justo. E então há uma espécie de um parêntese para mostrar o que acontece com Ló, e Ló sai da história, e nós voltamos ou retornamos agora para Abraão, e novamente retornamos para uma história não muito agradável da vida de Abraão, e uma história que parece até repetida, porque aconteceu algo semelhante lá em Gênesis 12, e aqui novamente em Gênesis 20 acontece algo bastante semelhante. Novamente, talvez se uma pessoa desatenta, que nunca leu Gênesis ou que está começando a ler a Bíblia, fala assim: uai, isso é a mesma história? Não, uma foi no Egito, né? A outra agora não é mais no Egito. Mas nós temos então essa história do Abraão mentindo mais uma vez sobre Sara ser sua esposa, na verdade dizendo uma meia verdade, né? Que ela era apenas sua irmã. E como a gente vai ver no texto, ela vai dizer que eles são meio-irmãos, não é? Por parte de pai, eles são meio-irmãos. Mas ele ali, como eu já disse na outra mensagem também, uma meia-verdade é uma mentira inteira. É uma mentira inteira. Muito bem, então vamos ler o texto sagrado de Gênesis 20, de 1 a 18. Você pode permanecer assentado. O texto diz: Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também não me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e com minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso, por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas se você não a devolver, saiba que você certamente morrerá e tudo o que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas as coisas, e os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado contra mim e sobre meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: o que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai,
embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: a minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara lhe disse: dei 1000 moedas de prata ao seu irmão, como compensação por tudo o que aconteceu com você, e diante de todos você está justificado. Abraão intercedeu junto a Deus, e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Pai querido, obrigado pela leitura da tua palavra, obrigado pelo registro dessa história, e agora pedimos que o Espírito do Senhor nos conduza no entendimento desta palavra e nos ensine as verdades aqui que são necessárias para as nossas vidas. Que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, então, temos um registro aqui de um tropeço daquele que é chamado de pai da fé. Mais um tropeço. Mas é interessante que dessa vez é um tropeço repetido. E por isso nós veremos na palavra de Deus, nesse texto que lemos, que o Senhor se mostra misericordioso ao proteger seus planos das nossas falhas recorrentes. E nós vamos ver isso de 3 maneiras olhando para esse texto. As atitudes de incredulidade prejudicam o andamento dos planos de Deus em nossa vida. Os planos de Deus são o motivo da intervenção dele em nossos erros, e a intervenção de Deus não nos poupa de sofrer consequências pela nossa incredulidade. Uma certeza, irmãos, que podemos ter é que todos nós, eu e você, todos nós lutamos de alguma forma com o pecado. Todos nós já pedimos perdão ao Senhor por algum erro repetido. Com certeza aqui todos nós já cometemos algum erro mais de uma vez. Você já deve ter mentido pelo menos 2 vezes na sua vida. Pelo menos 2. Eu acho que mais. Mas eu vou te dar o benefício da dúvida, né? Então nós já repetimos alguns erros na nossa vida. E também pedimos perdão às vezes de erros recorrentes. Erros que praticamos com certa frequência. E a pergunta que vem em nossa mente nessas situações provavelmente deve ser: o que há de errado comigo? Qual é o meu problema? E talvez até uma outra pergunta surja disso: será que de fato eu sou um filho de Deus? Porque como é que eu não consigo me libertar disso? A verdade, irmãos, é que pecados recorrentes revelam áreas críticas em nossa vida, revelam ídolos do nosso coração. Tem um livro muito bom com esse título, Ídolos do Coração. Você pode ler, eu já li, está aprovado a leitura dele. Acho que tem aí sim. Além disso, eles prejudicam também aquilo que há de plano para as nossas vidas, ora atrasando, ora tornando a caminhada mais difícil. Enfim, há sempre consequências para as nossas vidas. Interessante, irmãos, que ficamos indignados, e com razão, quando uma denominação conhecida ordena um bispo homossexual praticante. Jerry Bridges diz isso no livro Pecados Intocáveis. Mas ele continua dizendo: mas por que também não lamentamos nosso egoísmo, nosso espírito crítico, nossa impaciência e a nossa ira? É fácil livrar a própria cara dizendo que esses pecados não são tão vergonhosos quanto os cometidos pela sociedade. Está no livro Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges. Outro excelente livro. Eu tenho trabalhado comigo para não me irritar dirigindo. Eu já falei para os irmãos que eu me irrito muito dirigindo.
É muito mesmo, não é pouco não. Não é pouco, é bastante. Então eu brinco com o Andrés que eu estou igual no AA, né? Eu falo, mais um dia, né? Eu já estou sóbrio 10 dias. Até ontem eu estava 2 semanas, irmãos. Aí ontem eu pequei de novo no trânsito, né? Perdi a paciência. Eu não brigo com ninguém, eu não abro o vidro e xingo, né? Eu não ponho a mão para fora e reclamo, não mostro o dedo, não faço nada dessas coisas, irmão. Pode ficar tranquilo. Mas eu me iro, eu me irrito, eu perco a paciência. Eu começo a chamar o cara de lerdo, de sei lá mais o que. Eu não ando, o cara atrasa todo mundo, o cara não sabe dirigir, não sai de casa, né? Essas coisas assim, irmãos, né? É pecado, irmãos, é pecado. A minha impaciência é pecaminosa, não tenha dúvida disso, que ela se transforma em ira e tantas outras coisas. Então é um pecado recorrente. E que eu estava contando os dias, que eu estava longe desse pecado, tentando ser zen dirigindo o carro. Talvez eu tenha que pôr música clássica enquanto eu dirijo, né? Aí eu fico ouvindo as músicas clássicas. É mais perigoso dormir, né, irmãos, dirigindo. E aí é um pecado recorrente, que eu tenho que lutar contra ele. E é uma luta, irmãos, é uma luta. É o lugar onde eu mais me irrito dirigindo. Acho que eu vou tocar fogo na minha carta e parar de dirigir, que eu não me irritarei mais dirigindo, né? Mas se eu tô com alguém, vejo alguém também lerdo, eu começo a reclamar do cara do mesmo jeito. Então não vou poder andar de carro, né? Eu vou ter que andar a pé para sempre agora, ou arrumar um cavalo, sei lá, coisa assim. Ou uma moto, né? Que a moto você sai cortando todo mundo e vai embora. Mentira, não gosto de moto, irmãos. Mas veja, é um pecado recorrente. Mas é interessante como às vezes a gente se ira quando olha para um pecado que nós consideramos maior do que o nosso, pior do que o nosso, e criticamos o pecado do outro, mas esquecemos de olhar a nossa própria impaciência, a nossa ira, nossa língua, nossas maledicências, nosso espírito crítico, nosso egoísmo. A verdade, irmãos, é que todo pecado, em maior grau ou em menor grau, ele infringe a lei de Deus. O orgulho religioso, as atitudes críticas, a impaciência, a ira e até mesmo a ansiedade, como diz Filipenses. Tudo isso é uma coisa muito séria aos olhos de Deus. John Newton, antes de sua morte, disse: minha memória praticamente se foi, entretanto me lembro de 2 coisas. Eu sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Essas 2 verdades devem estar sempre na nossa mente. Em primeiro lugar, então, irmãos, atitudes de incredulidade que prejudicam o andamento dos planos de Deus. Versículos 1 e 2 diz: Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Na última vez, lá no capítulo 12, quando nós falamos de Sara, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, Sara era bem mais jovem, né? Agora Sara já está com 90 anos aqui nesse momento. E é interessante também, irmãos, que no capítulo anterior que falamos de Abraão, capítulo 18, Abraão estava num momento bom da sua vida, no auge da sua vida. Ele tinha almoçado com o próprio Senhor, né? Estava ali no almoço que ele serviu para o próprio Senhor e para 2 anjos, né? Tudo parecia ir maravilhosamente bem na vida de Abraão. Mas é exatamente, irmãos, nos momentos de bênção, nos momentos de bonança, é que precisamos aumentar a nossa vigilância. É nesses momentos que baixamos a guarda, e quando isso acontece, levamos um golpe certeiro para o qual não estamos preparados. Estamos bem, estamos tranquilos, e quando as coisas estão bem e estão tranquilos, irmãos, geralmente nós deixamos de orar, nós oramos menos, nós lemos menos a Bíblia, nós buscamos menos a Deus e tantas outras coisas. O que vai nos afastando, nos deixando cada vez mais com dificuldades ou abrindo, de certa forma, lugar para o problema. No capítulo 20, nos traz Abraão saindo do lugar que ele estava morando por algum tempo, nos carvalhais de Mamre. Não sabemos o motivo, mas ele vai para o sul, perto do deserto do Neguebe, mais precisamente em Gerar, entre Berseba
e mais importante aqui, entre Gaza, né? A região ali, a região de Gaza, que você conhece dos noticiários de hoje, a faixa de Gaza, uma cidade litorânea, que foi parte do reino dos filisteus, um povo que veio pelo mar muito tempo antes da chegada de Abraão e se estabeleceu naquela faixa ali, conhecida como a faixa de Gaza, Asdod e Ascalon. E fato interessante, essas duas últimas cidades são perto do território de Israel, mas nos dias de hoje, tanto Asdod quanto Ascalon, eles são de Israel, mas foram alvos de ataques terroristas do Hamas, que é muito devido à proximidade com a faixa de Gaza. Bom, essa proximidade no território dos filisteus, dificilmente iria dar em algo bom, tá? Apesar de que eles se tornariam inimigos de Israel, mas mais adiante, em torno de 500 anos depois. A cultura e a religião dos filisteus era algo que Abraão deveria ter mantido distância, inclusive não se estabelecendo em Gerar, cidade tão próxima aos filisteus. No verso 2, temos exatamente a repetição do erro que já mencionei. Abraão falha em sustentar o seu status de marido de Sara, e ela é cobiçada por outro rei, neste caso Abimeleque. Possivelmente Abimeleque não é o nome dele, né? Abimeleque era um título, assim como César era um título, né? No Novo Testamento a gente vai ver isso. No alemão é Kaiser, né? Existem os Kaisers, que são os filhos de Césares, é também título, não é nome, né, de uma pessoa, como também nós temos outros exemplos aí na Bíblia de títulos, que a gente às vezes acha que é nome, né? Mas no caso Abimeleque possivelmente era um título, porque Abimeleque significa meu pai é rei, e então é um título comum que os reis tinham para autenticar o seu direito ao trono, já que o meu pai é o rei, então o próximo Abimeleque assume porque o meu pai é o rei, e assim vai indo, né? Mas seja como for, ele foi atraído por Sara, ele sentiu alguma atração por Sara. E como eu disse, né, quando aconteceu lá no Egito, Sara tinha aproximadamente 65 anos, e embora Sara ali ainda, para a idade que ela morreu com 127 anos, né, então estava na metade praticamente ali da sua vida, e lógico que a gente tem que lembrar que estamos falando de um contexto de 3.000 anos atrás, havia uma boa diferença também da forma, e a Sara aqui já com 90 anos, e aparentemente ela continuava ainda uma senhora bonita, uma senhora que chamava a atenção, embora já com 90 anos. Se a gente for pensar aí nos tempos de hoje, talvez Sara teria aí na faixa de uns 65 a 70 anos, né? Se a gente fosse pensando na data de hoje, né? No tempo de hoje. Mas agora ela está com 90 anos, né? Quando ela estava com 65, eu falei que ela tem aparência mais ou menos hoje de alguém com a idade dos seus 40, 45 anos. Hoje ela já está aqui já mais perto aí dos 60 a 65, um pouco mais, alguma coisa assim, 65 a 70, uma coisa nesse sentido, se fosse pensando nos dias de hoje, né? Mas seja como for, ela ainda parecia talvez jovem ou ainda o seu envelhecimento talvez tenha sido mais lento, não sabemos, mas também não sabemos a idade de Abimeleque. Talvez Abimeleque já fosse um senhor, não fosse tão jovem também, e talvez uma idade compatível com a de Abraão e Sara, e aí ele teve interesse pela irmã daquele visitante. Bom, explicações à parte, que lições podemos tirar desses dois versos, irmãos? Primeiro, precisamos usar o que aprendemos de Deus em nossos erros anteriores para nos ajudar a não cometer os mesmos erros novamente. Não se engane, irmãos, lutar contra o pecado não é uma opção. Não é uma opção. Você não tem uma opção. Lutar contra o pecado é uma ordem. Matar o pecado é uma ordem. É nossa obrigação realizar essa tarefa. Todavia, irmãos, obrigação sem disposição logo resulta em canseira. E é a verdade do Evangelho reafirmada em nossos corações diariamente que planta em nós o desejo de realizar essa tarefa da luta contra o pecado. É o Evangelho que alimenta o fogo da nossa motivação para lidar com os nossos pecados repetitivos. É o Evangelho que nos motiva a viver diariamente o que devemos ser aos olhos de Deus.
Também devemos, irmãos, lembrar que a nossa obediência e dependência de Deus cooperam com os planos de Deus. O contrário também é verdade. Nossa desobediência e independência de Deus nos coloca agindo fora dos planos dele e podem atrapalhar aquilo que o Senhor tem planejado para nós. A boa notícia é que Deus é Deus e Ele não vai jogar os meus pecados na minha cara. Ele me perdoou de verdade, mas ainda assim colheremos os frutos do nosso pecado inconsequente. Segundo lugar, os planos de Deus são o motivo da intervenção dele em nossos erros, versículos 3 a 7. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também não me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus lhe respondeu em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso, por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Bem, a maior coisa que temos a nosso favor aqui, irmãos, quando estragamos ou quase estragamos tudo, é lembrar da soberania de Deus, é descansar na soberania de Deus, além do fato de que Ele não se coloca longe da nossa vida, antes Ele é o Deus que intervém, é o Deus que muda as situações. No verso 3, o texto começa no dia seguinte ou na noite seguinte, depende aí a versão. Talvez alguns dias tenham se passado, a ideia às vezes no hebraico, o seguinte não quer dizer exatamente, 24 horas depois ou 12 horas depois, talvez tenha se passado aí alguns poucos dias, também não é muito, está dizendo de alguma coisa que já aconteceu logo depois. O hebraico tem essa ideia, não é assim uma exatidão, que ele está falando assim, foi hoje, no outro dia já aconteceu. Pode ser que tenha sido, mas pode também demandar aí alguns dias, não muito, não vai esperar, não pense que é um ano, um mês, não, coisa de 3, 4, 5 dias talvez, mas só para pontuar isso, alguns dias talvez tenham passado, ou mesmo a hipótese de se tratar na primeira noite, quando ele ter tomado Sara para si, ainda assim nada havia acontecido, e isso por si só já é intervenção de Deus. Se ele tinha desejado Sara, irmãos, como é que ele deixou-a e não a tomou para si? Assim como Deus livrou Sara lá no Egito, Deus novamente Sara, e foi exatamente isso que Deus está fazendo. Nós não sabemos se era algo cultural ou outro impedimento, mas o texto não deixa dúvida, o Senhor agiu. Lá no verso 6 ele diz: eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Enquanto impedia, voltando para o verso 3, o Senhor avisava a Abimeleque em sonho que ele morreria, porque a mulher que ele havia tomado era casada. Um detalhe interessante nisso, irmãos, é que mesmo para um pagão e idólatra como Abimeleque, isso era algo relevante, importante e inconcebível. Enquanto para muitos dos nossos dias, isso não teria nenhuma importância. Mesmo um rei pagão entendia a seriedade do casamento. De fato, muitos responderiam ao Senhor: mas qual é o problema se nós nos amamos? Ou argumentaria alguma coisa sobre ser feliz em outro relacionamento, já que o seu estava mal. São as desculpas, que se ouvem quando há situações como essas dentro de um casamento. Na verdade, irmãos, o paganismo e o secularismo têm crescido, e isso fica evidente em como banalizamos o casamento. Nós estamos falando de coisas de 3, 4 mil anos atrás, mas hoje isso infelizmente tem invadido até os nossos meios. Devemos lembrar, irmãos, que o poder do desejo sexual é muito forte, mas para ser satisfeito e ser muito bom como Deus criou, e Ele disse que era muito bom,
Ele não disse que era ruim, ele disse que era algo muito bom. Mas para ser muito bom, ele deve ser na união do casamento como planejado por Deus. Mas como sabemos, irmãos, a entrada do pecado, as motivações e o comportamento, com a entrada do pecado, as motivações e o comportamento do homem mudaram. Mas ainda assim, para Abimeleque, o aviso era sério. Os versos 4 e 5, ele argumenta pela sua inocência, ou parte da sua inocência. O argumento dele é triplo. Vamos olhar aqui os argumentos dele. Primeiro, ele argumenta a ignorância. Eu não sabia. Mas será que esse argumento é válido? Diante da lei, a ignorância dela não é argumento de defesa. Eu não sabia. Eu não sabia. Tem uma história, aconteceu lá de um irmão lá da igreja, lá em Prudente. É engraçada a história, mas é uma história real, né? Ele estava indo para a igreja um domingo de manhã, né? E ele estava atrasado e passou um farol vermelho, né? E quando ele passou o farol vermelho, um guarda estava perto, olhando ali, mandou ele parar, encostar o carro. Aí ele encostou o carro. Ele é um senhor, né? Muito brincalhão. E aí ele parou, o guarda parou ele e falou para ele: o senhor não viu o farol estava vermelho? Ele falou: o farol eu vi, não vi o senhor aí. A alegação de ignorância dele foi: eu não vi o guarda, né? Mas ele sabia que ele estava fazendo algo errado. Ou, se você fizer uma curva errada, ou entrar mesmo, se você não observou a placa, e você, não adianta você alegar ignorância. Eu não sabia que era contramão, não sabia que tinha mudado essa rua. Só estou usando um exemplo que a gente talvez seja até, de certa forma, um pouco comum de acontecer. Se o guarda estiver andando na contramão, mesmo que você não sabia que ali era contramão, você vai tomar multa do mesmo jeito. A não ser que o guarda peça para você pagar a multa diretamente para ele, né? Fazer ali um acordo e está tudo certo, mas que crentes não devem fazer isso, né, irmãos? Se um crente fizer isso, a gente tem que ir lá no gabinete bater um papo depois, né? Porque não é justo, não é certo, né, irmãos? Uma vez eu estava indo para o culto lá em Presidente Prudente, estava atrasado para variar, e então estava em reforma a pista era dupla, mas estava em reforma, então estava uma pista para uma para voltar só, e tinha um caminhão na minha frente a 0 por hora, subindo, e eu atrás, com a minha paciência, né, que Deus sempre me deu ali, e que eu sempre tive, e eu estou atrás daquele caminhão. Então quando chegou no topo da subidinha assim, eu conseguia ver já, né, daquela esticada, eu já via descida, eu cortei para a esquerda e fui. Quando eu cortei para a esquerda e fui, saiu um guarda novamente de trás e mandou encostar. R$1.350 a multa, irmãos, né? Naquela época. Aí ele mandou encostar, eu encostei, aí ele parou do meu lado e falou: você sabe que é errado fazer a ultrapassagem? Eu falei: sei. Eu falei: embora eu tivesse visão, mas eu sei que está proibido aqui, né? Ele falou: então, e aí, o que a gente faz? Eu falei: o senhor faz o seu serviço, eu faço o meu, o senhor me dá a multa e eu vou embora. Aí ele falou: mas não dá para a gente conversar? Eu falei: nós já estamos conversando. Aí ele falou: por que o senhor passou? Porque eu estou com pressa. Eu estou atrasado, estou indo para a igreja, estou atrasado, desculpa aí, é pecado, está errado, mas eu estou com pressa, eu estou atrasado, preciso chegar logo. Aí ele falou: tá bom, então você tem certeza? Eu falei: tenho, pode fazer a multa, eu vou embora. Só que o senhor faz rápido, que eu preciso ir embora. Não demora não. Eu sou estressado, assim, bocudo. Aí ele foi lá, lentamente, né? Demorou, voltou com a multa, aí entregou a multa, aí falou: vai devagar. Eu falei: não, agora eu tenho que ir mais rápido, o senhor me atrapalhou a viagem, né? Ele poderia ter só anotado a placa e mandado a multa, né? Já resolveria meu problema, e tá tudo bem. Mas ele queria ver se eu, né, em vez de pagar 1.350, pagar só 350 e resolvia o problema, né? Mas não é justo, não é certo, não é cristão. Eu tenho outros pecados, irmãos, mas esse aí Deus não vai um dia me mostrar ele não, né? Bom, ele não vai mostrar nenhum, mas eu sei que esse aí eu não vou ter, esse não está na minha conta, graças a Deus. Mas eu tenho outros, irmãos, eu prefiro não falar aqui. Mas veja, irmãos, então não adianta a gente tentar argumentar, não sabia, não, a multa vem, você tem que fazer e está tudo certo. Então não existe isso. A mesma coisa ocorre quanto ao pecado, irmãos. Nossa ignorância não é argumento para a nossa inocência. Nos versos 17 e 18, nós aprendemos que o Senhor havia castigado as mulheres daquele povo com a infertilidade.
Ou seja, aos olhos de Deus eles não eram inocentes. Segundo argumento dele, da defesa de Abimeleque, é: eu fui enganado. Ele menciona que Abraão e Sara lhes haviam dito que eram irmãos. Apesar de ser algo de mais peso do que o primeiro argumento, a disciplina de Deus ainda aponta não ser uma desculpa válida. Terceiro argumento da defesa dele é ter boas intenções. O que fiz é de coração puro e de mãos limpas. Um velho ditado diz que a estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções. Sinceridade e boas intenções, irmãos, não convencem como argumentos de justiça diante do Senhor. Então não seria o Senhor injusto? Veja que não, aqui também aprendemos sobre a justiça de Deus. Apesar de haver os punido, o Senhor deixa claro que levou a ignorância dele em conta. No verso 6 o Senhor diz a Abimeleque: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, por isso não lhe permiti tocá-la. Precisamos entender que o Senhor é justo contra o pecado, mas não é injusto em como o pecado ocorre. Então, na verdade, eu creio, irmãos, que da mesma maneira, aquele que foi criado dentro de um lar fiel ao Senhor, mas escolheu dar as costas à fé dos seus pais, em comparação com aquele que foi criado e viveu uma vida toda em cultura pagã, irmãos, longe do Evangelho, ambos estão perdidos. Mas o caráter justo de Deus aponta que o primeiro está numa situação pior. Quanto mais iluminação alguém teve, maior será o grau de sofrimento do inferno. Quanto mais iluminado a pessoa foi, ela mais conheceu, ela mais ouviu, melhor seria nunca ter ouvido. Você está me ouvindo aqui hoje, você está aumentando o seu conhecimento, ainda que pouco, mas você está aumentando, e diante disso você também está aumentando a iluminação que Deus te deu. Se você não é um salvo e está aqui essa noite, saiba que você está aumentando o juízo para a sua vida. Mas eu espero que todos aqui já sejam salvos. E se você não for, você fala: Senhor, me perdoa, eu quero hoje encontrar o Senhor. E se você também está longe do Senhor e quer se reconciliar com o Senhor, fala: Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor, porque eu não quero passar por essas situações. Está certo, irmãos, que no inferno qualquer lugar vai ser terrível, mas haverão graus de sofrimento no inferno. Haverão graus de sofrimento. Um pagão que nunca ouviu do Evangelho, ou ouviu pouco, ele vai ter... fique em paz, irmãos, é só alguém descansando profundamente, né? É criança, tá? Então, isso também eu já fiz na minha vida, irmãos, não é pecado. Mas veja, haverá graus também de sofrimento. Aquele que ouviu pouco, menos rigor haverá para ele. O próprio Senhor diz lá que haverá menos rigor para Sodoma e para Gomorra, que o Odir pregou semana passada, que eram terríveis, a ponto dos homens irem lá e quererem pegar 2 homens para levar para terem relações sexuais, quando o próprio Ló falou: eu tenho 2 filhas virgens, e eles falam: não, nós queremos esses 2 visitantes. Jesus diz: haverá menos rigor para eles do que para Tiro e Sidom. Tiro e Sidom tinha religiosos, Tiro e Sidom tinha pessoas que ouviam da palavra, Tiro e Sidom tinha pessoas que iam para o culto, que iam para o templo, que iam adorar ao Senhor, falsamente, mas iam. Jesus fala: haverá menos rigor para eles do que para Sodoma e Gomorra, uma nação pagã. Então, quanto mais iluminação, irmãos, pior. O resultado dessa conversa, no meio do sonho, é que o Senhor está dando uma alternativa para Abimeleque. Ele deveria devolver Sara para Abraão, e pela intercessão dele, seu povo seria curado da infertilidade. Aplicação aqui desse ponto, irmãos. O ponto alto deste trecho é a razão pela qual o Senhor intervém. Alguém poderia argumentar que é por amor ao seu servo, e não estaria errado. O Senhor realmente nos ama, contudo, tal como um pai terreno, muitas vezes ele dá um passo atrás e deixa a gente quebrar a cara para que nos sirva de um momento pedagógico, isto é, um momento de aprendizado. Creio que o Senhor está aqui sendo fiel a si mesmo. Ele precisa impedir Abimeleque, porque o envolvimento nessas circunstâncias com Sara certamente impossibilitaria que ela tivesse o papel que o Senhor havia planejado para ela no cumprimento da promessa. Interessante, né, irmão? Só um detalhe desse texto, Deus fala para Abimeleque, no verso 6, por isso impedi que você pecasse contra mim.
todo pecado é contra Deus. José, quando é tentado pela mulher de Potifar, ele fala, pecaria eu contra o Senhor? Pecaria eu contra o Senhor? Quando você fica irritado no trânsito, como eu, você não está pecando contra o motorista da frente. Nem eu, estou pecando contra Deus. Quando você é egoísta, você não está pecando contra alguém, você está usando o seu egoísmo, mas você está pecando contra Deus. Quando você é maledicente, você não está pecando contra alguém, contra a pessoa que você está fazendo a maledicência, mas você está pecando contra Deus. Temos que cuidar, né, irmãos? O pecado é algo muito sério. A intervenção de Deus não nos poupa de sofrer consequências pela nossa atitude. Eu não vou ler os versos de 8 a 18 novamente, porque a perna é muito longa do texto, mas o ponto é praticamente o mesmo tamanho dos demais. Há um detalhe triste aqui, né, que se torna desse livramento de Deus, desse testemunho. O Senhor teve que admitir, ter que admitir que o Senhor teve que operar por esse livramento mais uma vez. É algo triste, irmãos. E pior ainda é ver o motivo que provocou a necessidade desse livramento, isto é, o medo. Já tratamos disso lá naquela mensagem quando falamos sobre Abraão também mentir. Medo. O medo, irmãos, tira a nossa, nos afasta da verdade, do amor, da graça, do padrão de Deus. Em resumo, o fato é que Abraão teve medo pela sua vida e mais uma vez preparou este ardil. O medo é um inimigo da fé. É um inimigo da nossa capacidade de fazer o que é certo. Isso não é apenas para aqueles que servem a Deus, ele atrapalha a vida de qualquer ser humano. Agimos impensadamente, precipitadamente, sem sabedoria e sem cautela. Às vezes nós ouvimos de alguém que tomou um tiro num assalto porque reagiu, e às vezes é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, que a gente nunca vai esperar uma reação. Mas o medo faz com que ela tenha uma reação. O medo faz com que ela tenha uma reação. Eu fui assaltado uma vez na porta da casa da minha mãe, estava chegando de viagem, parei o carro, beleza, descemos do carro, conversando meia-noite, tranquilos, né? A gente está acostumado, morei ali minha vida inteira, era o último lugar que eu esperava que acontecesse aquilo, e daqui a pouco 3 meninos vieram e nos abordaram, e pegaram a Andresa, colocaram o revólver na cabeça dela, tomaram o celular e começaram a falar, perdeu, eu falei, deve ser o Grêmio, né? Perdeu, aí eu sem entender o que estava acontecendo, daqui a pouco eu olhei, ele estava com o revólver na cabeça da Andresa, puxando ela para trás, falou, dá a chave, a gente estava com mala, computador, flauta, foi uma perda terrível, mas isso não tem problema, né, e tudo mais, aí a gente estava lá, mas eu fiquei tranquilo, fiquei calma naquele momento. Eu já sou uma pessoa estressada, a minha tendência, se eu fosse pensar, falar, não, eu vou para cima, não, tranquilo, de boa, levou o carro. Só falei para Andresa, eles mandaram a gente correr em sentido contrário, tinha uma viela, eu falei, Andresa, corre para a viela, né? Porque se eles vierem atrás, na viela o carro não vai entrar. Foi a única coisa que eu tive de pensamento naquele momento. E graças a Deus não aconteceu nada. Mas talvez se eu tivesse reagido, eu tivesse falado alguma coisa, eu não estivesse aqui, ou a Andresa, não sei. Naquele momento Deus me deu paz para agir, e não é o meu comum. Não é o meu comum. Ou seja, o meu medo me fez ficar mais paralisado naquele momento e deixar as coisas acontecerem. Eu fiquei com medo, irmãos. Fiquei tranquilo, mas com medo. Muito medo. Tanto que depois, quando eu via alguém andando assim estranho, eu já saía, corria, entrava para casa, trancava tudo. Tenho medo. O medo ainda estava comigo. Bom. Então o pecado também corrompe o medo. Causa fobias, paranoias, pânicos, em tantas outras coisas. Mas o medo aqui tem um papel mais vergonhoso nesse texto. No verso 8, ao vir no dia seguinte, ele chamou os conselheiros, o rei que chamou, tiveram muito medo, diferente do medo de Abraão. Este é o medo correto, o medo que eles tiveram, medo do Senhor, com temor reverente, porque Deus é justo e tudo mais. Para Abraão, sua falta de confiança no Senhor e a sua mentira lhe fazem passar novamente vergonha. Ele é repreendido por um
por um pagão. Nos versos 9 e 10, Abimeleque chama Abraão e lhe faz 3 perguntas: o que fizeste conosco? Ou seja, quem em sã consciência faz isso com outra pessoa? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesse tamanha culpa sobre mim, sobre o meu reino? Ou seja, quem age assim, a não ser que o outro mereça, a não ter que tenha feito algo mal primeiro? E o que te levou a fazer isso? Ou seja, qual o motivo plausível que você tem para se justificar? E ele ainda arremata: o que me fizeste não se faz a ninguém. Abraão é envergonhado pela ética de um pagão. Fazendo uma breve aplicação aqui, irmãos, quanto mais conhecemos o Senhor, maior deve ser a nossa justiça, nossa ética e nossa moral deve ser mais elevada. Melhores profissionais, melhores cidadãos, melhores pais, melhores mães, melhores irmãos, melhores pastores, melhores ovelhas. Quanto mais eu conheço do Senhor, a minha ética deve melhorar. Que vergonhoso é quando o nosso padrão é menor do que daqueles que nunca conheceram o Senhor. E diante do interrogatório de Abimeleque, nos versos 11 a 13, Abraão apresenta suas razões. Aqui nós vemos a diferença entre uma justificativa e uma explicação. Para alguém que conheceu o Senhor, estas não são justificativas, apenas explicações. Justificativas teriam levado ele a dizer: ah, sim, estou errado. Isso seria o correto que Abraão devia ter feito. Mas primeiro a explicação é: vocês não são confiáveis, porque não creem como eu. Verdade, em grande parte eles eram diferentes, mas essa justificativa é inválida, porque somos chamados a confiar no Senhor a despeito do tipo de pessoa de sociedade e a despeito dos seus valores. Abraão estava aqui apelando para os méritos humanos, para as suas tendências legalistas. Apesar de não estar ainda escrito, Abraão sabia que não há um justo, nenhum sequer, e que ele, Abraão, foi declarado justo por Deus, sem nenhuma participação humana. Por natureza, irmãos, todos nós somos legalistas, ou seja, pensamos que determinado comportamento pode fazer por merecer determinada bênção de Deus, que é mais santo que um pagão como Abimeleque. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela disse: meu pai morreu e ele era um homem tão fiel a Deus, e ele morreu em uma semana, um negócio assim. Morre em uma semana o que é tão fiel a Deus, morre em uma semana quem nunca foi fiel a Deus. Há problemas para quem foi fiel a Deus, há problemas para quem não é fiel a Deus. Às vezes os que não são fiéis estão melhores em certas situações e nós estamos piores, mas Deus é Deus e não é pelo nosso merecimento que algo acontece. Eu não posso chegar para o Senhor: ah, Senhor, por que eu estou com esse problema X ou Y se eu te sirvo? Isso não é a nossa atitude. Não é por mérito, não é pelo que eu faço. Se eu estou aqui para cobrar o Senhor por algo, eu estou fazendo errado. Se eu dou o dízimo ou uma oferta e espero falar assim: minhas contas esse mês comprei um monte de coisa, não tenho como pagar, mas eu vou dar minha oferta porque o Senhor vai me honrar. Vai sim, vai te honrar no SPC do Serasa. Deus não é obrigado a acertar as suas cabeçadas. E as minhas também, não é? Segundo, ele explica sua meia-verdade, que levou a uma mentira inteira. Sara era realmente sua meia-irmã, mas é péssimo como justificativo. Nas palavras de Paulo, em 2 Coríntios 13:8, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor à verdade. Nossas armas, irmãos, não incluem a meia-verdade. Não, nossas armas incluem a verdade inteira. Terceiro, ele tenta tirar a responsabilidade de Sara e explicar que isso era algo que ele havia pedido desde que saíram da sua terra. Ou seja, Abimeleque, não é nada pessoal. Eu faço isso com os outros também e até já fiz. Abraão devia ter ficado calado, né? Eu já combinei com a minha mulher, né? Eu vou combinar com a minha esposa. Falou: a gente vai para os lugares falar que é minha irmã, tá bom? Eu não tenho problema. Gente, que vergonhoso. E ele falou: a gente já combinou, está combinado. Está errado. É vergonhoso. Não há como não ver a inversão de papéis no nosso texto, irmãos. O pai da fé reprovado e o pagão agindo corretamente. Preocupado com o que havia feito
e buscando fazer reparação a Sara em especial, os versos 14 a 16, Abimeleque oferece estadia em suas terras, além de presentear Abraão com ovelhas, bois, servos e servas, à semelhança do que havia feito Faraó no capítulo 12. Além disso, 1000 peças de prata como prova da honra mantida de Sara. Aplicando esse pedacinho aqui, irmãos, uma marca do verdadeiro arrependimento é o reconhecimento do erro, é a disposição em fazer reparações, desde um sincero e quebrantado coração e de um pedido de perdão, passando pela busca pela mudança, até chegar às restituições materiais. Finalmente, nos versos 17 e 18, Abraão faz o que o Senhor havia dito. Ele intercede por Abimeleque e a fertilidade do povo é restaurada. Nas entrelinhas, o Senhor em tudo isso também estava falando ao seu povo, o qual foi o primeiro leitor desse texto, sobre como ele repudia o adultério, além do envolvimento com aqueles que não servem ao Senhor, temas estes que ficaram muito claros na lei mosaica e que eram até passíveis de morte. Mas, no todo, vemos a grande misericórdia do Senhor que não desiste de nós. Consequências de nossos teimosos pecados certamente poderão ser colhidos em nossas vidas. Algumas pequenas, outras maiores do que pensamos que podemos suportar. Mas repetindo mais uma vez, Jó, sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Apesar de podermos nos parecer mais com Abraão em seus erros do que em sermos amigos de Deus ou exemplos de fé, podemos terminar orando as palavras de Davi no final do Salmo 138. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Se lamentar constantemente pelo pecado ajudasse de algum modo a expiá-lo, seria um ato nobre. No entanto, visto que não há nada a ser acrescentado à sua salvação, você está livre para seguir pela vida com confiança em seu perdão. Tristeza piedosa em relação ao pecado nos leva à autocondenação e às tentativas de expiar os seus pecados por meio de atos de penitência. Tristeza piedosa leva ao arrependimento, que por sua vez nos leva de volta à cruz. E ali vemos outra vez a magnífica suficiência de nosso maravilhoso Salvador. Tristeza piedosa nos conduz a uma grande festa, a outra celebração gloriosa da verdade do Evangelho. Quero concluir, tá, o slide aí no jeito, acho que ele vai ser aos poucos, Você vai ter que apertar aí que eu tô seu negocinho, então você mesmo vai. Enquanto ele põe lá, isso, aperta aí, só tem uma linha, né? Tá bom, prepara aí, tenha paciência. Não, calma, não se exaspere, irmão. Gostou, Wilson? Não se exaspere, tá bom? Prende essa aí também, marca aí. Quero concluir então, irmãos, pensando em duas formas, né, como nós podemos reagir diante do que ouvimos e de como viver. Inevitavelmente cairemos em algum deles. Primeiro, aperta mais uma vez aí. Nós podemos viver uma vida, todos nós cremos, irmãos, que a justificação, ela é baseada em Cristo. Isso ninguém tem dúvida. É pela graça. Foi Cristo quem nos justificou. Próximo. Segunda, na sequência, aí nós temos uma coisa diferente. Então, na vida cristã, vai ser baseada no meu desempenho, nas minhas obras. Eu acho que eu que tenho que fazer o que é e lutar pelo que é correto. Não esteja errado isso, mas no sentido de que eu tenho que fazer isso pelas minhas próprias forças. E aí, novamente, nós achamos que a glorificação é baseada em Cristo. Isso é um modo. Vai lá para a próxima linha. Aperta um aí. Justificação também baseada em Cristo. E aí a grande diferença, aperta aí, vida cristã baseada em Cristo, na graça. Se você quer vencer o pecado recorrente na sua vida, se você quer viver para o Senhor, não busque basear no seu desempenho, nas suas obras. Busque se basear na graça de Cristo. Busque graça do Senhor para vencer. Você pode fazer o plano que você quiser. Você pode reprimir os seus sentimentos e os seus desejos. Mas isso não é vitória contra o pecado. Quando você menos esperar, ele estará como um leão bravo, faminto, para te devorar.
Mas se a sua vida cristã é baseada em Cristo, na sua graça, você pode vencer o pecado. Porque é por meio dele, com a força dele, que os pecados recorrentes ou qualquer outro pecado é que nós vencemos. Inevitavelmente você vai viver a vida cristã em uma dessas duas formas. Normalmente, irmãos, nós somos instados a viver uma vida baseada no desempenho. Se você for aos cultos todos os domingos, se você for isso, não estou dizendo que não tem que ir não, irmãos, eu sempre falo, né? Nós temos que estar aqui sempre, faz parte da vida cristã, mas isso não é motivo para eu falar, porque eu faço isso, eu mereço aquilo. Não é o desempenho, não é pelo desempenho, é pela graça, é por Cristo. Sua vida cristã e sua vida diante de Cristo vai ser baseada em uma das duas formas. Ou pelas suas próprias obras, onde você tenta com luta e vai ser desanimador, porque você vai lutar e vai perder sempre. Ou você vai ter uma vida cristã baseada em Cristo, na sua graça, aonde você vai poder ser mais que vencedor em Cristo Jesus todos os dias, mesmo quando a luta vier, mesmo quando os pecados recorrentes vier, você pode confiar na graça do Senhor, se dobrar diante dele e saber que tem um Deus que perdoa os seus pecados e te ajuda a vencer os seus pecados. Se você assim confiar, realmente você receberá graça do Senhor para viver cada dia a sua vida cristã. Curve sua cabeça, vamos orar.